Olá, bem-vindo ao Pod Brasil, podcast do Brasil Solomão, um escritório que está buscando essa nova forma de comunicação com você, com o nosso time, melhorar a comunicação de forma geral. Para isso que a gente faz, semanalmente, nós gravamos um episódio com convidados especialíssimos para nós e para vocês. Hoje, nós vamos falar sobre questão de conflitos em empresas familiares. Os conflitos que acontecem, portanto, com a família que gera, que fez nascer a empresa, que conduz a empresa e que vai conduzir no futuro. E quem que a gente foi buscar para ter esse bate-papo? Duas pessoas incríveis com uma experiência em cada momento e pensando sempre em resolver problemas do passado, mas como tentar prevenir esses problemas, como tentar deixar isso leve para a condução, para que o almoço de domingo não seja o problema e a empresa continue o sucesso. Doutora Aletheia Lopes, muito bem-vinda à nossa cidade, ao nosso podcast, ao nosso escritório. Prazer enorme recebê-la aqui. Doutora Mariana Salomão, além de tudo, amor da minha vida, mas nossa sócia que cuida efetivamente desses assuntos de governança em empresas familiares aqui no escritório. Que prazer recebê-las. Prazer é nosso. Prazer é nosso, é. Bem-vindos. Doutora Aletheia, como convidada de fora, de outro estado, eu vou começar por você. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Queria que primeiro você dissesse quem é você, o que você faz, como você faz, e aí nós vamos aqui entrando nos detalhes, e aí vou querer ouvir de você também, Mariana. Ok, sou a Aletheia Lopes, sou do Ceará, nordeste do Brasil, e atuo, iniciei no norte e nordeste, agora chegando no sudeste, atuo como especialista em governança familiar, formação de herdeiros, sucessores, acionista e negociadora de casos complexos com famílias empresárias. Que espetáculo. Só isso. Só isso. Bem-vindo da sua terra linda para a nossa terra linda. E você, Mariana? Bom, eu sou sócia aqui do escritório, da área societária, responsável aí pela condução da implementação de governança corporativa nas empresas, especialmente nas familiares, que são as mais relevantes aí dentro dos nossos cases. Trabalho com outras operações societárias, a reorganização, reestruturação do negócio, mas dado essa proximidade com as empresas familiares, a gente tem aí um elo com o que a Aletheia faz e faz todo sentido aí para os nossos trabalhos para a solução de conflitos, porque, infelizmente, a gente não está livre disso, né? A gente faz um trabalho muito artesanal, customizado, de acordo com cada tipo de família, com cada tipo de empresa. Muitas vezes a gente se depara aí com algumas questões que a gente tem uma necessidade de ter alguém que nos ajude nessa mediação, na condução dessa solução de conflitos. Então, é basicamente isso. É interessante, né? Porque a gente vai percebendo na vida profissional que o advogado é mais do que alguém que conhece problemas jurídicos para serem resolvidos. Aliás, me parece que o mercado espera muito mais do que isso. Um advogado na área de vocês que entenda a história daquela família, que entenda o objetivo daquela empresa, a história da empresa e o que pode estar travando, às vezes, por algo pessoal, a evolução. Nesse sentido, é importante trazer, o nosso público sabe que isso é uma realidade do Brasil, que as empresas familiares ainda são a maioria no Brasil, independente do tamanho. E que, portanto, esse olhar, faz toda a diferença na vida da empresa. Aletheia, como é que você começa esse trabalho, essa identificação, esse olhar? Porque não é olhar resultado, não é olhar se juridicamente está... Me parece que é um caminho mais feito pela Mariana. O teu olhar, como é que começa esse trabalho, essa identificação? Geralmente, o que acontece muito é que as empresas familiares elas são um paradoxo. O próprio nome já é paradoxal, empresa e família. Então, o paradoxo geralmente é algo que deixa uma tensão no ar e dá margem para que, se esses ambientes não são bem divididos, eles possam convergir, mas de uma forma não tão saudáveis, onde um vai invadindo o espaço do outro, tanto as questões empresariais vão invadindo os almoços de domingo, como você mesmo falou, como também as questões familiares vão invadindo as cenas organizacionais, os sets organizacionais. E isso é o que mais prejudica, quando você não tem essa separação clara do que é ser empresa e do que é ser família,
é aí que começa, né, dar margem para que surjam conflitos. E aí, a partir daí, esses conflitos surgindo, as pessoas ficam muitas vezes sem saber o que fazer numa situação tão delicada, né? Então, assim, eu já presenciei muitos pais que são fundadores numa situação delicada, onde os filhos entram em conflito, às vezes até em vias de fato, e aí o pai fica naquela situação, eu demito os meus 2 filhos, eu demito quem começou a confusão, eu acredito porque que ele começou, o que é que eu faço com essa situação? E aí, geralmente, chega dessa forma, por indicação, ou dos próprios colegas advogados, dos parceiros, ou também de outros empresários que já passaram por uma situação como essa, e aí acaba indicando o meu nome para tentar, né, mediar e negociar um acordo numa situação delicada como essa. Interessante, né? Realmente são trabalhos complementares. Agora, ouvindo isso, Mariana, esses conflitos são inevitáveis. Toda família tem as divergências, nem todo mundo trabalha na empresa. Há um meio em que o direito possa ajudar a prevenir esse tipo de conflito? Como é que o direito societário trabalha isso, a governança trabalha isso? Nossa, isso é super importante, porque a gente às vezes fica achando só que tem solução depois que o conflito está instalado, que ele já existe, e aí a gente tem que trazer alguém para tentar fazer essa mediação, colocar cada um no seu racional para resolver aquela questão. Mas quando a gente tem as regras do jogo melhor definidas, e isso está dentro do protocolo familiar, isso está dentro de um acordo de sócios, até mesmo pensando de uma forma muito mais simplista, dentro de um contrato social ou do estatuto social da empresa, eu consigo trazer regras que deixem o jogo mais claro, uma conversa mais transparente. Então, na dúvida, a gente acessa, que eu brinco que é tipo um manual de instrução. Então, como é que a gente se comporta se eu quero comprar e o outro não quer? Então, já tem uma regra definida lá. A gente já não começa uma briga por causa da falta de uma definição de qual que é o papel de cada um. Então, esses documentos societários, aí, eles são realmente elaborados pelo advogado, mas a gente trabalha nisso a 4 mãos, porque eu preciso desse olhar da gestão, eu preciso entender o papel da família, né, do fundador, dos sucessores, se eles são realmente sucessores ou se eles são só herdeiros, porque é importante a gente fazer essa distinção, porque nem todos os filhos são herdeiros, mas nem todos os filhos herdeiros são sucessores daquele patriarca ou daquela matriarca no negócio. E isso já é um ponto que eu enfrento bastante como um conflito, muitas vezes, porque a pessoa não entende que, para ser um sucessor, ela tem que ter capacidade, habilidades, formação, uma série de requisitos para dar continuidade naquele negócio. E, às vezes, a ânsia de ser aquela pessoa, de dar esse andamento no negócio, de assumir esse papel de sucessor, coloca já um conflito, porque, às vezes, não é isso que o pai ou a mãe estão esperando, estão pensando, nem os irmãos. Então, começa aí uma discussão. Então, a gente previne isso dentro dos instrumentos societários, pensando quais são os requisitos, então, para ser um sucessor, né? Quem que pode ser o sucessor? Será que eu tenho sucessor? Porque às vezes acontece isso, né? Eu já tive casos em que eu faço a reunião com a família e a gente vai chegando à conclusão e fala assim, o senhor não tem um sucessor na sua família. Seus filhos estão cada um fazendo uma coisa que não tem relação com o negócio, né? E aí a preferência é fazer outra coisa. Então, dá para ter isso tudo redigido nos documentos para deixar todo mundo confortável. Espetacular. Eu fico aqui pensando em algumas realidades de Brasil com tudo que você está dizendo. Quer dizer, tem jeito. Basta prevenir. E acho não. É a advocacia mais eficiente e mais barata. A preventiva. Na medida em que isso foi discutido antes, melhor ainda, até porque não está tendo um problema. Mas os critérios, eu anotei aqui que você falou, quer dizer, esses requisitos serem definidos preventivamente. Porque enquanto você foi falando, Mariana, eu fiquei pensando diferença de sucessor e herdeiro. 2, aquele momento de transição dos fundadores. Difícil, né? Quem criou o castelo se desprender desses poderes. Às vezes vendo o filho pronto ou não o filho pronto. Mas situação onde uma família é sócio de outra família. Quer dizer, você tem cada núcleo familiar, e aí me remete a outra pergunta a você, até. Então você acaba virando uma grande negociadora, porque identifica, mesmo que preventivamente. Aliás, acredito que na maior parte das empresas, a gente vive uma história de Brasil onde o contrato social era vendido em banca de jornal. Não é? Então,
São contratos de 2 folhas. Isso revela a idade. Que não prevê... Revela a idade, né? Obrigado, aqui dizer, ela pode falar. Né? Mas a verdade é que talvez se toda empresa parar para começar a olhar um contrato agora, tendo conflito ou não tendo conflito, mas de preferência ainda não tendo conflito, a solução pode estar em definir os requisitos preventivamente. Letéia, e aí? Muito trabalho de negociadores. Se você identifica o problema, esteja ou não, se estiver no contrato, mais fácil resolver. Sim. Dizendo que esse histórico que a gente conhece na experiência aqui do escritório, de que normalmente o contrato não traz um acordo de sócios, quer dizer, protocolo familiar deve ser ainda em pouquíssimos casos que isso existe. Como é que é negociar isso? Olha, o que você falou é muito interessante, porque realmente, antigamente, as pessoas faziam Ctrl-C, Ctrl-V dos contratos e não era nada personalizado. E aí, o que é que eu vim observando ao longo da minha experiência? Que um dos momentos mais difíceis de negociação, mas que são muito comuns, e eu tenho certeza que tem gente aí assistindo que vai se identificar com isso, é exatamente o que é justo e o que é injusto numa empresa familiar. Porque o que é que a gente vê muito? Geralmente os pais têm alguns dos filhos, como ela falou, que querem seguir linha de sucessão e começam a trabalhar com aquele pai, desde cedo. E a gente tem outros filhos que foram fazer outras coisas, foram ser médicos, fotógrafos, foram viajar ao mundo e ficaram bem distantes desse negócio. Num determinado momento, o pai achou justo, e aí vem a palavra justo pela primeira vez, que aquele filho que está próximo dele merece ter uma participação societária maior. E aí, em determinado momento, ele cede algumas cotas, né, algumas ações mais para um determinado filho. E aí, esse filho, muitas vezes, quando isso acontece, às vezes ele se satisfaz com esse um pouco a mais. Com essa justiça. Que o pai acha justo. E às vezes ele não se satisfaz. Ele acha que ele merece muito mais. Enquanto isso, o filho que está distante, ele quer que seja igual. Porque ele é herdeiro como o outro. Então ele considera que tem que ser igual. Sim. E aí, quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. A gente tem que entender para cada família o que realmente é justo e o que não é justo. Mas isso é altamente emocional. Então, não é nada racional essa decisão. E aí, muitas vezes, o pai, já de saco cheio daquela confusão, ele diz, mas vai ser desse jeito. E aí ele grita, bate na mesa. E o que parecia que ia ser uma solução acaba sendo um problema muito maior, porque alguém se sente prejudicado, vai buscar os seus direitos com outros advogados que não são aqueles que estão trabalhando com a família desde sempre. Começa já uma confusão. E se esse pai falece no meio do caminho, então vai ter a famosa prestação de contas. E aí é que a coisa complica mais ainda. Então, como a Mariana falou, quando você tem, né, preventivamente uma assessoria jurídica para trazer para você, né, já esses documentos de uma forma mais tranquila e também trabalhando o que é o conceito de origem, desenvolvimento e protagonismo, porque assim, a origem vem da herança, alguém originou aquele patrimônio para mim, mas em determinados momentos eu ajudei a desenvolver, então pode ser que realmente seja justo eu receber um pouco mais, mas isso tem que ser muito bem trabalhado de forma comportamental para poder ser aceito e não virar um litígio no futuro. E sabe até que, pensando nisso, me ocorre o seguinte, né? Porque uma coisa é a gente definir dentro desse papel quem trabalha mais, então eu estou há muitos anos junto com o meu pai no negócio, então eu me sinto já um sucessor, até legitimado a ser o sucessor, porque eu conheço melhor o negócio do que aquele meu irmão que está fora e que faz outra coisa. E eu acho que tem uma confusão aí em relação ao que eu mereço receber pelo meu trabalho. Então, pensando no que você falou, pelo que eu desenvolvi e o que eu fiz aquele patrimônio crescer. Então, eu tenho uma parcela de trabalho em cima disso, que é diferente do meu direito de herança. Porque o direito de herança eu tenho que respeitar o pé de igualdade em relação a todos os herdeiros, né? E aí, se você pensa assim, como é que eu equalizo isso para minimizar esse conflito? A gente trata muito disso pensando no prolabore. Então, você trabalha, então é pelo seu trabalho, então é prolabore. Então, você vai ser remunerado pelo que você desenvolveu pelo seu trabalho.
É diferente de você receber uma cota a mais, uma ação a mais, 1% a mais do que o outro, né? E aí Porque aí que instala o conflito, né? E aí, assim, eu vou trazer um caso para você entender como Ótimo. entra num outro nível de complexidade. É claro que, racionalmente, a gente pensa assim, o trabalho tem que ser, o cara é um executivo, ele recebe um prolabore e isso não tem nada a ver com as cotas da empresa. No entanto, eu vou trazer um exemplo, e aí vocês vão me dizer, sem citar nomes, claro, né? Então, assim, Mas é problema, né? É o a conflito. história é o seguinte, o pai criou um negócio, e o negócio estava há 4 anos funcionando. Só que esse negócio ele começou a declinar. O pai não era um bom gestor, e aí ele estava com uma dívida gigante, o negócio estava praticamente quebrado. O que é que o pai faz? Entrega isso para um filho de 18 anos, por irresponsabilidade, e vai embora do estado, vai morar em outro lugar, no outro estado. E diz assim, se vira, pega isso aí. Só que ele faz isso com o filho mais velho, o filho mais velho, não quero isso não, vai embora também para outro lugar. Eu que lá quero esse abacaxi, o senhor está deixando um abacaxi? Esse filho de 18 anos pega esse negócio. E aí ele transforma esse negócio num negócio altamente lucrativo. Então ele pega e transforma, ele sana todas as dívidas e transforma num algo altamente lucrativo e ele começa a comprar muitos imóveis. E aí o pai resolve, no outro estado, montar um negócio. E ele quebra e deixa um passivo lá gigante. E esse filho, que ficou no negócio, que agora está totalmente azul, vai lá resolver o negócio do pai. Resolve todo o passivo, deixa tudo bonitinho e volta para o lugar dele, né? Ele resolveu lá e voltou. E aí ele continua crescendo, coloca coisas novas, então ele amplia, ele bota outros tipos de negócio que também dão muito certo. E aí, num determinado momento, o irmão mais velho, que estava surfando em outro país, vem a pandemia, e aí esse irmão volta sem patrocínio de surf, sem nada, e ele chega e diz, agora nós vamos dividir meio a meio, porque esse negócio foi meu pai que colocou, e você ficou todo esse tempo, maravilha, você merece o prolabore. E aí ele disse, mas como? Se nem naquele tempo eu conseguia tirar nem a subsistência, porque o negócio estava totalmente quebrado. E aí o pai é muito importante nesse momento. Porque aí o pai chega e diz, olha, e aí a pergunta que eu faço para o pai, desse negócio, o senhor imagine que tem 100% desse negócio. Desse 100%, o senhor acredita que merece quanto que esse negócio seja seu pelo fato que o senhor começou esse negócio, deu o pontapé inicial. Ele olha para mim e diz, eu acho que eu só mereço 30% desse negócio. Olha que beleza. Quando ele diz isso, então a herança, que era 100%, diminui para 30%. Porque o pai diz que acha que ele, o que ele fez, só é 30%. A contribuição dele é 30%. E os outros 70% é para este filho, que realmente foi o cara que fez o grande negócio. Quando ele diz isso, ele ajuda, ele contribui a dizer assim, a herança, o meu não é 100%, não é dos 100%, é dos 30%. É dos 30%. Então, cada um vai ficar com 15% por herança. E os outros 70%? É dele. Filho. Porque é dele por direito, por justiça, Por merecimento. por merecimento, por tudo. Porque se fosse por mim, você teria era 0. Porque eu realmente quebrei foi um negócio. Eu não quebrei só um, eu quebrei 2. Agora, para o pai dizer isso, tem que ser numa sala fechada. Ele tem que ter muita confiança no mediador, porque não é fácil ele chegar e admitir um fracasso. Porque ele está admitindo ali que ele fracassou. Né? Porque se ele não tivesse fracassado, ele teria direito os 100, não os 30. Então veja como é complexo, né? Quando a gente vai botando umas pitadinhas de complexidade nisso aí. Beleza. Por isso que eu falei, que não tem uma solução de prateleira, né? As coisas são todas, para cada família, cada negócio é uma coisa diferente. Porque pensar nesse ponto, não dá para falar, para remunerar esse filho e falar, você merece só o prolabore. Gente, que espetáculo. É óbvio que o tempo vai acabando, podcast é assim, ainda mais quando as entrevistadas são nesse grau de comunicação e pensamento. É inteligente demais e ser humano demais. Se a gente ficar no papel da lei, herdeiro, sócio é sócio, trabalhou, recebeu. Agora, que lindo, obrigado por trazer esse caso concreto. Acho que sempre enriquece muito quem está ouvindo a gente trazer situações concretas
Eu queria dar um recado para os meus 3 filhos. Veja o que o filho desse senhor fez, hein? João Pedro, Joaquim, Maju, façam isso também. Não, mas que espetáculo. Eu acho que aí tem tantos méritos do fundador esse reconhecimento, do filho que abraçou e fez, e desse envolvimento profissional. Então, como a gente vive aqui, é comum a gente ver o fundador, ou os fundadores, às vezes 3 irmãos, um irmão, 2 famílias, 5 famílias, querer proteger exatamente o filho que não consegue, em vez de prestigiar o filho que fez. Querendo tratar diferente, às vezes, infelizmente, né, um país de cultura machista, dependendo da situação, prestigiar porque é homem e não a mulher. Prestigiar, não, esse já está dentro, esse ganha, esse não está. Esse recebeu. Então, espetacular. Vai casar, merece um aumento. Precisa. Vai ter filho. Precisa. Não é? Arranja alguma coisa. Então, vejam, de novo, né? O cliente não espera mais da gente só o direito frio e concreto. O advogado não consegue. O problema jurídico pode resolver. Mas, de braços dados com profissionais como a Letéia, e às vezes o parceiro precisa ser financeiro, um olhar financeiro. O importante é que a advocacia se complemente de ótimos parceiros e fico muito feliz. Vocês duas são 2 também grandes produtoras de obras acadêmicas, de livros, de participação em livros. Então eu queria saber, para vocês duas, se tem algo mais que vocês queiram colocar sobre o que a gente discutiu. Eu adorei que vocês interagiram muito melhor do que eu ficar aqui provocando, mas eu gostaria de ouvi-las como colocações finais e fale um pouquinho dos livros de vocês, se tem livro vindo. A Mariana, eu sei que em 1 ano e pouquinho, 5 participações em livros. Outra coisa muito importante que o direito mudou. Sempre foi comum que cada autor tivesse o seu livro. Isso continua existindo. Mas é interessante quando se pegam temas como o que a gente está discutindo e convidam profissionais para conversarem sobre o mesmo tema ou temas relacionados àquele. E as obras, então, ficam mais completas. Como é que está a sua produção aí, Letéia? Eu estou sabendo que está no forno. Percebi, na verdade, que estou escrevendo de 3 em 3 anos. Então, em 2018, eu lancei A Arte de Herdar, uma empresa familiar, né? Que bacana. Eu acredito que herdar é uma arte, porque você não herda só patrimônio, você herda um sonho que às vezes não é o seu sonho, você herda valores institucionalizados num negócio que às vezes não são seus valores institucionalizados, né, como pessoa. Então, assim, a herança, ela precisa ser vista de um ponto de vista mais amplo. E aí, em 2021, eu lancei Os Males e Sofrimento das Famílias Empresárias, o Efeito Pandora, que aí eu trago, desmistificando a ideia de que quem é família empresária não tem problema porque tem uma vida financeira confortável, e isso não é verdade. Existem inúmeros problemas, inclusive um problema muito forte que eu trato aqui no último capítulo desse livro, que são herdeiros transgressores, aqueles capazes, né, de desviar dinheiro, né, que não tem caráter, não tem nenhum um pouco de conduta ética, e aí a gente tem que tratar esse assunto também. Claro. E agora, né, em 2024, eu vou estar lançando agora em agosto, no Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, o meu 3º livro, que é Negociando Casos Complexos com Famílias Empresárias. E aí eu aprofundo ainda mais nos casos mais complexos, como lidar com toda essa complexidade. Claro, a gente desmistifica os casos para não ter problema, mas a gente traz até para criar uma identificação de dizer, eu também, né, passo por algo parecido e vejo que tem uma solução, eu tenho uma luz no final do túnel. Espetáculo, parabéns. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque você pensar, a gente lida muito com uma série de casos diferentes, de famílias diferentes, casos em que a gente tem que customizar uma solução, pensar no contexto da empresa, como é que fica a gestão, mas muitas histórias elas são muito parecidas. Então a gente conversa e fala, eu tenho um caso assim, nossa, isso aconteceu. Então eu acho que é interessante ter contato com essas obras para ter uma noção de que tem solução. Porque muitas vezes a gente está trabalhando lá na redação dos documentos, dos atos societários, do acordo de sócio, do protocolo de família, pensando numa série de soluções, pensando na gestão, pensando na divisão do patrimônio, como é que eu respeito isso, e aí é que a gente encontra o conflito. E às vezes eu não consigo ali, naquele momento, eu travo, eu não consigo avançar com a elaboração do documento, com a assinatura do documento, implementação daquilo que está escrito no documento, e aí eu preciso de alguém que venha para esse
eu falo que até desatar o nó, né? Aquele trabalhinho de formiguinha e puxa um daqui e puxa um de lá. Eu participei de uma obra coletiva no ano de 2022, que foi lançado, sobre governança familiar, corporativa, e depois eu vou pedir para colocar na descrição do vídeo lá a obra, o link dentro da Amazon, porque ela é digital, por isso que eu não tenho o livro aqui, ela foi lançada só no formato digital. Mas é uma obra bem legal também, pensando nisso, e eu escrevo toda a parte do jurídico, né? E aí um dado que eu acho que era legal a gente tratar, para finalizar, eu acho, né, pela questão do tempo, é a questão do conselho, né? A gente estava conversando bastante, e eu tenho visto muito isso em relação às empresas familiares, porque muitas vezes a gente fica ouvindo aí no mercado várias soluções, e conselho de administração, e coloca isso em prática, e isso resolve, tem a prestação de contas, eu tenho controle, é governança com transparência. Só que, às vezes, para o modelo da família, não faz o menor sentido aquele conselho de administração. Eu não tenho margem para remunerar um conselheiro de administração. Dependendo da forma como está a minha empresa, a situação da minha empresa, eu posso estar com um passivo que ninguém vai querer entrar como um conselheiro de administração, porque ele assume uma responsabilidade. Então, a gente tem uma alternativa aí, que é o conselho consultivo. Eu uso muito essa ferramenta, eu trago isso muito para dentro dos documentos societários, até como um laboratório. Vamos experimentar como é que você se sente na cadeira de conselho consultivo, porque a gente tem que separar as atividades, né? Executor, do pensar na estratégia, do ser sócio, eu falo que é trocar os chapéus. A gente estrutura isso juridicamente para que ele seja válido, para eu poder cobrar da família, para eu poder pedir esse engajamento, né? Mas eu queria te ouvir, Aletheia, porque eu sei que você tem vamos chamar de um produto, né? Uma ideia aí de algo que você coloca em prática na empresa familiar do Conselho Consultivo que ajuda muito nessa solução, né? Eu digo que a gente tem que começar pelo básico bem feito. Às vezes as empresas familiares, elas querem colocar uma governança, aí contratam uma pessoa top, só que é como se contratasse uma pessoa muito fera para pilotar algo que é simples. Né? Então, às vezes, ele não consegue tirar aquilo ali do chão. Então, o importante é que se implante uma cultura. Então, o primeiro passo é implantar, é entender aquela família, a cultura daquela família, e como a gente consegue fazer um básico bem feito, trazendo um conselho consultivo, como você disse, como uma experimentação, né? A gente vai testando, a gente vai criando uma cultura de se reunir, porque muitas vezes essa cultura nem existe, eu nem tenho essa cultura de me reunir. Vai quebrando alguns paradigmas da família, algumas crenças limitantes, alguns medos. Né? Já aconteceu de eu chegar numa reunião, né, contratada pela segunda geração, e o fundador olhou para mim, você aqui? Aí eu disse, o senhor me conhece? Não, mas já ouvi falar que você é um mau presságio. Eu disse, por que o senhor está dizendo isso? Aí ele, porque você só fala de morte. Aí eu disse, não, eu falo de sucessão. E sucessão não tem a ver com morte. Sucessão tem a ver com vida. Sucessão é prolongar esta vida. Eu inventei um negócio, eu não sei se eu contei para você, mas eu inventei um negócio porque toda vez que eu fazia reunião e eu falava, não, mas no caso do senhor morrer, aí o cliente ficava, nossa. Eu falei, desculpa, eu vou ter que matar o senhor, mas é porque no caso do senhor morrer. E aí eu falei, isso está incomodando tanto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente falar da sua sucessão, vamos falar do seu sucessão. Porque daí você deu tão certo que você vai ter que deixar esse negócio aqui para alguém tocar. Vamos falar do seu sucessão? Tira o peso da morte, porque fica todo mundo achando com essa coisa pesada. Exatamente, eu adorei esse seu trocadilho aí. Eu empresto. Então, por favor, olhem aqui, olhem vocês, olhem aqui. Olha qual que era a minha próxima pergunta. Do sucessão. Sucessão. Porque eu acho genial, te ouvindo foi realmente espetacular. E cai com o que vocês conversaram aqui. Não tem que ser feito no problema, não tem que ser feito depois de uma morte, não tem que ser. Não. Isso pode ser feito de uma forma de comemorar o sucesso, o grande sucesso que permite ao fundador ir viver a vida, permite ao herdeiro, ao sucessor, a quem está preparado para gerir, fazer isso enquanto o momento é bom. Então, eu ia te perguntar da sucessão. Está aqui, tomara que tenha sido filmado eu escrevendo. É que a gente tem uma sintonia, né? Então, a Aletheia levantou aqui, eu falei, tem que falar de sucessão. Mas essa do conselho, é interessante, essa visão também, desse novo conselho mais específico. Exato. Um problema que pode ser resolvido com reuniões e não necessariamente com um conselho mais de peso. Então, certamente, dependendo do porte da empresa, é fundamental. Ter um conselho é bom que se crie
o modelo, mas Não, interessante para empresas familiares menores. Não, inclusive, eu estou agora criando alguns conselhos chamado Conselho Intergeracional. Que o maior problema também hoje é fazer com que essa relação intergeracional flua. Porque às vezes dentro de uma empresa eu tenho 3 gerações convivendo junto. Eu tenho o avô, o pai, com os tios e os irmãos, os netos, que são primos. E aí, como é que eu faço, né, essa transição, aproximando essa nova geração? Então, esse conselho é um conselho gostoso. Por quê? Porque a primeira geração ela acompanha, a segunda geração ela apresenta os resultados dos negócios, já que eles são os executivos atuais do negócio. E a terceira geração, ela, além de ser preparado antes para ser acionista e entender os indicadores, eles também podem escolher um projeto para implantar na empresa. Por exemplo, projeto de e-commerce, de e-business, projeto de inovação, projeto de gestão patrimonial imobiliária, projeto de gestão financeira de investimento, que são coisas diferentes e que essa nova geração, que tem uma pegada mais de tecnologia, eles conseguem agregar. E aí eles se sentem protagonistas também, e eles não necessariamente precisam de um cargo, mas eles precisam de um projeto que eles se sintam esse protagonismo. Então, esse também tipo de conselho ajuda nessa relação intergeracional que é tão desafiadora. E gera o engajamento dos sucessores, dos herdeiros, né, participar. Porque a gente nota muito isso, né, um distanciamento dessas gerações, porque eu tenho lá um fundador que tem uma expertise, tem um conhecimento que agrega, ele vai ser sucedido e esse processo é dolorido, porque passar o bastão não é uma coisa fácil. Além de todas as ideias que eu quero implementar do meu jeito, que eu sempre mandei, o meu controle, como eu faço, eu ainda tenho que lidar com uma cabeça diferente de alguém mais novo do que eu, que traz coisas diferentes do mercado, e aí pensar nos netos, que estão nessa pegada da tecnologia, estão olhando outra coisa. Eu achei genial isso, porque engaja para os sucessores participarem, faz com que haja essa, vamos dizer assim, o fórum adequado para a discussão desses temas, e com isso mostrar para os novos que os antigos têm o seu valor, que o fundador tem essa experiência, essa visão, o negócio só é desse tamanho porque ele começou, ele enfrentou um monte de coisa, então ele tem conhecimento para compartilhar, e os mais velhos ouvirem os mais jovens para pensar o que está rolando lá fora no mercado. Né? O que as mídias sociais estão trazendo, que às vezes eu não tenho mídia social, eu não estou lá, né, arrastando para cima para saber como é que funciona, e isso muda muito o negócio. Eu achei isso genial. E acaba deixando o sucedido, o fundador, sem tanto medo dessa sucessão, porque a coisa vai acontecendo de uma forma tão natural que quando ele vê, ele já está buscando outros projetos para ele também, porque muitas vezes as pessoas falam de sucessão, mas não lembram do só lembra do sucessor, não lembra do sucedido, né? Então, isso vai acontecendo de uma forma tão natural que ele acaba não tendo esse medo, né? E eu, graças a Deus, vou deixando de ser esse tal do mau presságio, porque falo de morte. Aletheia, Mariana, foi extraordinária. 2 sucessos que vão transformar este capítulo em mais uma sucessão do Pod Brasil. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Oi? Vou patentear. Pode patentear. Esse foi mais um episódio do nosso Pod Brasil. É Pod Brasil porque a vida inteira o nosso fundador, Brasil Salomão, vivia respondendo: pode, doutor Brasil? Virou o nosso Pod Brasil, que é o podcast Brasil Salomão. Por favor, fiquem absolutamente à vontade para sugestão para a gente de temas, de convidados que sejam sempre sucessão, igual as 2 de hoje, e que possam contribuir. Nós estamos em todas as redes sociais. Sigam a gente nas plataformas de streaming, e o nosso link é podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até breve, obrigado pela presença e por participarem de mais esse episódio nosso.